Seja bem-vindo ao documentário Meteorologia Extrema do Aviation Cult. Decidimos produzir esse documentário porque ainda vemos regularmente acidentes e incidentes ocorrendo por falta de um planejamento meteorológico adequado. A aviação comercial tem seu plano de treinamento periódico próprio de pilotos sobre os mais sérios procedimentos e acontecimentos relativos à aviação. Porém, na aviação executiva, privada e agrícola, ou seja, na aviação geral como um todo, essa conscientização e educação periódica nem sempre é cultivada. Para muitos pilotos profissionais ou estudantes em formação, investir em treinamento, seja ele em simuladores de voo ou algum treinamento internacional específico, é uma tarefa cara e extremamente restritiva. Este documentário tem o intuito de não somente alertar para a necessidade de uma nova cultura aeronáutica para a aviação geral, mas também chamar a sua atenção para começar com essa educação desde o início, ensinando boas práticas operacionais e também mostrando o que um planejamento medíocre pode causar. Você está prestes a ter acesso a um conteúdo que nenhum veículo de mídia ou nenhuma instituição acadêmica tratou com atenção. E essa introdução tem uma parte que é muito importante. Todo o trabalho envolvido na produção e distribuição dos nossos filmes e documentários custam muito dinheiro. São muitas pessoas envolvidas e horas de trabalho em pesquisa, coletas de informações com aplicabilidade prática, produção, edição e finalização do nosso conteúdo que você já conhece. Enfim, tudo isso sem nenhum apoio financeiro de uma grande instituição ou empresa. O trabalho do Aviation Cult é 100% independente e o nosso compromisso é entregar conteúdo de valor para os financiadores deste trabalho, que são os nossos membros assinantes. Não devemos esperar de outros a solução para uma aviação mais segura. A solução deve ser nossa, que somos aviadores vivendo o dia a dia da profissão, engajados com a formação de profissionais melhores e mais conscientes através da transformação na cultura aeronáutica. Nossos conteúdos já promoveram uma alta na tendência de assuntos aeronáuticos em 2020 e 2021, principalmente quando pesquisamos meteorologia, fogo a bordo ou aeronave nesses períodos apurados. O impacto que nossos artigos e documentários vêm causando na comunidade aeronáutica é maior do que poderíamos imaginar. Não falamos de impacto de notícias sensacionalistas ou daqueles que se dizem especialistas sem viver a profissão na vida real. Nosso número de membros assinantes ainda é muito restritivo em relação ao que almejamos alcançar. Temos um sonho grande e para alcançá-lo precisamos muito de você. Nosso sonho é muito mais do que impactar a cultura de nossos pilotos e promover maior educação e conscientização para boas práticas operacionais. Para continuarmos promovendo conteúdos gratuitos em nossas mídias digitais e manter nossa alta qualidade de nossos produtos e nossos materiais, não há melhor maneira de expandirmos o nosso trabalho e crescer o ritmo de nossas produções sem que você decida se tornar membro do Aviation Cult. Você é a nossa única fonte de receitas. Lançamos agora o plano Tripulante Aviation Cult, com um valor mais baixo para que todos possam participar. Com a assinatura de apenas R$10 mensais, você se torna um membro Tripulante Aviation Cult. Convidamos você a tomar a decisão de participar conosco dessa jornada de transformação da nossa cultura aeronáutica. A sua assinatura não é uma doação, ela dá acesso à versão estendida do documentário Meteorologia Extrema, que acompanha um guia de estudo e mapas mentais dos tópicos abordados, todas as nossas entrevistas em versão completa e um suporte ao ensino, para que você possa tirar dúvidas com os nossos mentores pilotos e examinadores, ou seja, é uma curadoria completa. Além disso, periodicamente você recebe filmes e documentários novos e outros conteúdos extras que te oferecem novos insights e dicas para uma aviação eficiente e segura. Eu garanto, você nunca fará tanto com apenas R$10 em termos de conteúdo técnico aeronáutico. Caso você não goste do conteúdo que você assinou, ou mude de ideia por qualquer motivo que seja, você tem 7 dias para solicitar o seu reembolso, sem precisar de nenhuma justificativa. É a sua decisão que permite a nossa existência e que continuemos trabalhando para um futuro de muita prosperidade em nossas carreiras e de muita cultura e segurança aeronáutica. Precisamos provar que é possível. Antes de iniciar o documentário, pause agora o seu vídeo,
Clique no link da descrição ou acesse www.aviationcult.com e conheça todos os nossos planos. Eu repito, são apenas R$10 por mês. Nós do Aviation Cult contamos com seu apoio. Muito obrigado. E fique agora com o nosso documentário Meteorologia Extrema. Nos vemos em breve. Um abraço e bons voos. Ano 1926, voo entre St. Louis e Chicago, que deveria ser apenas mais um voo de malote para um operador aéreo terceirizado pelo Post Office dos Estados Unidos, tornou-se apenas mais uma tragédia, comum naqueles tempos, em que pouco se sabia sobre a ciência da meteorologia aplicada à aviação. O piloto, ninguém mais, ninguém menos do que Charles Lindbergh, em meio à baixa visibilidade e com o combustível chegando ao fim, não conseguiu encontrar seu local de pouso por ocasião dos nevoeiros frequentes. Em uma atitude impensada para os tempos de hoje, mas comum para a época, não hesitou em subir e saltar com o seu melhor amigo, paraquedas, na tentativa do que chamavam como pouso forçado. Por sorte, para Lindbergh, o pouso foi um sucesso, apesar das circunstâncias. Já para sua aeronave, nem tanto. O homem ousou, com sucesso, em ir contra a natureza e dominar os ares. Em resposta, esta mesma natureza recusou-se em deixar barato e impôs um preço e obstáculo a ser transposto. Neste caso, a meteorologia. Entender os fenômenos meteorológicos e seus impactos diretos na atividade aérea era e continua sendo a chave para desenvolver melhores práticas, tecnologias e diretrizes capazes de minimizar o impacto causado pela meteorologia na recém-criada aviação civil. O interessante é que o estudo da meteorologia é antigo e os primeiros mapas meteorológicos já existiam, sobretudo após a invenção do telégrafo elétrico por Samuel Morse. Mas o estudo de meteorologia aplicado à aviação, e é importante lembrar que foi o primeiro ramo do transporte que dedicou-se a estudar os fenômenos para melhores práticas, só foi internacionalmente possível após a fundação da ICAO, na Conferência de Chicago em 1944. Na conferência, ficou acordado que os países signatários deveriam desenvolver, prover e manter um serviço de informações meteorológicas no sentido de melhor promover a atividade da aviação civil. Desde então, muita coisa boa aconteceu. A Organização Meteorológica Mundial foi criada e auxilia a ICAO na elaboração de normas, procedimentos específicos de meteorologia para a aviação e no treinamento de pessoal. Temos hoje inúmeros códigos ou produtos meteorológicos derivados do estudo da aplicação à aviação, entre eles o METAR, TAF, SIGMET, GAMET, AIRMET, SIG-WX-PROG, WIND-ALOFT e incontáveis outros produtos que até fogem do conhecimento do aviador. Inúmeros canais de difusão de informação meteorológica entre aplicativos, televisão, sites e frequências específicas de difusão em ambiente aeronáutico. Se algum dia sofremos com a falta de informação e conhecimento meteorológico, esses tempos ficaram para trás. E veremos na verdade que em tempos de hoje, por vezes, sofremos com o excesso dela. Em paralelo, com maior entendimento e conhecimento aplicado à aviação, foi possível desenvolver tecnologias como radares meteorológicos para proporcionar uma operação mais segura e eficiente. Falando em radar, tem ideia de quanto os radares de hoje estão evoluídos?
Existem radares com os que equipam o Embraer 190E2 com amplitude 180 graus e guia vertical de formação. Radares que equipam o A320 Neo, por exemplo, combinam informações de latitude e longitude para refinar a informação entregue ao piloto, pois consegue basear-se nos tipos mais comuns de informação encontradas naquela parte do globo para aquela época do ano. Não podemos deixar de mencionar os radares Doppler, utilizados em monitoramento meteorológico e passíveis de serem conjugados com radares de controle de tráfego aéreo. Os controladores, além de sugerirem os desvios meteorológicos por observar informações em suas telas, podem garantir um fluxo de tráfego aéreo mais eficiente por terem uma ampla visão do ambiente que às vezes pilotos não possuem no ambiente de cabine. A soma de conhecimento, normas, diretrizes, sistemas de informação e distribuição de produtos meteorológicos, treinamento aliado à tecnologia de ponta, disponível para usuários do sistema aéreo, é a receita perfeita e garantia de que a operação seja sempre segura e eficiente, concordam? Bom, não é bem assim. Em 3 de fevereiro de 2013, um King Air 190 Alpha decolou de Maringá com destino a São Paulo, aeroporto de Congonhas. Assim como o voo de Lindenberg em 1926, este era para ser apenas mais um voo normal, mas infelizmente culminou em catástrofe, desta vez de forma mais dramática e triste para os ocupantes. A bordo, um dos herdeiros do grupo Votorantim, sua noiva e sua mãe. Para esta viagem, o piloto levou sua esposa para auxiliá-lo nas funções de copiloto. A decolagem ocorreu às 18h30, hora local, e pouco mais de 30 minutos após a sua decolagem, o contato radar da aeronave foi perdido. Tampouco houveram respostas ou cotejamentos via rádio a questionamento dos controladores de voo. O que poderia ter acontecido? O que levaria o turbo-hélice mais seguro do mundo a perder contato repentinamente? Apesar dos esforços em estabelecer contato e transcorridas todas as fases de alertas previstas em regulamentação, era tarde demais. Nada mais poderia ser feito para poupar a aeronave e as preciosas vidas a bordo. Destroços da aeronave foram encontrados em uma plantação de soja no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo. Todos a bordo estavam mortos. Mais tarde, o resultado das investigações do CENIPA revelaram que o primeiro dominó na sequência de erros que levaram ao acidente foi o encontro com um velho inimigo da aerodinâmica dos voos, o gelo. O comandante, mesmo advertido por sua esposa e copiloto do voo, ignorou recomendações do fabricante e diretrizes de segurança para voos nestas condições e prosseguiu sem remediar a situação. O gelo àquela altura começava a se formar, a velocidade caía rápido e o stall aconteceu. Não viram a velocidade degradar-se perigosamente? Não. Ambos estavam focados na inserção dos dados de navegação para a chegada em Congonhas. Ninguém estava voando o avião. O resultado, já vimos qual foi. 94 anos separam este acidente do ocorrido com Lindenberg. Como disse anteriormente, se naquela época não estávamos conscientes dos problemas, carentes de tecnologia e basicamente sem nenhum treinamento para as situações, nos tempos de hoje não é o que acontece. A gama de informação, tecnologia e técnicas de treinamento que possuímos hoje é mais que suficiente para garantir que eventos como o ocorrido no interior de São Paulo não se repitam. Sendo assim, por que continuam ocorrendo? A resposta, estatisticamente como nos mostra estudos de safety, pode estar na peça humana, cuja quebra é responsável por aproximadamente 80% dos acidentes aeronáuticos.
Evidentemente, falar em acidente não é a via primária para a evolução. Mas se queremos evoluir de forma eficaz para que futuramente fatalidades como estas não aconteçam, precisamos analisar atentamente as heranças e aprendizados que as investigações nos traz e entender onde está e como ocorre a ruptura humana no sentido de desenvolver habilidades menos vulneráveis. Todo acidente é perfeitamente evitável. Especificamente no ocorrido com King Air, o que poderia ter sido feito a fim de evitá-lo? Vamos tentar entendê-lo. As análises meteorológicas realizadas no dia do acidente indicavam a passagem de uma frente fria com intensidade entre moderada e forte sobre a FIR Curitiba, região que abrange o trecho do voo em que ocorreu o acidente. Adicionalmente, a análise indicava para toda a extensão da FIR a presença de núcleos de trovoada ativos na região. Nestas ocasiões, um bom planejamento deve ser feito a fim de evitar surpresas em que eventualmente tenham que remediar situações indesejadas. É de responsabilidade do piloto e pode facilmente ser feita através de canais como o RedMet, em que poderá encontrar produtos meteorológicos de diversas naturezas, inclusive capazes de indicar a presença de formação de gelo. Na ocasião do acidente, pelas circunstâncias como os fatos ocorreram, tudo leva a crer, mediante os fatos expostos na investigação, que o planejamento foi precário, a julgar pelas informações vigentes e disponíveis no momento do voo. As imagens de satélite indicavam presença maciça de nebulosidade e as temperaturas, que já são baixas para a região, encontravam-se dentro da faixa em que a formação de gelo é possível. Adicionalmente, o SIGMET da área vigente para a data e hora do voo indicavam presença de nuvens cumuliformes com trovoada associada. Logo, nas entrelinhas, a formação ou encontro com qualquer natureza de gelo deveria ser esperada. Cartas SIGWX também são fontes importantes, haja vista que nestas existem representações específicas que indicam presença de gelo. Todos estes recursos podem ser facilmente acessados de dispositivos eletrônicos, como tablets, celulares, e são excelentes vias preparatórias e preventivas antes mesmo de iniciar o voo. Outro recurso valiosíssimo e pouco difundido entre aviadores é o VooMatch. Ainda que não tenha feito uma preparação minuciosa uma vez em voo, caso existam evidências meteorológicas duvidosas sobre os quais você não possui muita informação, através do VooMatch, as informações podem ser facilmente acessadas por solicitação entre piloto e operador meteorológico. Então, não se esqueça, o VooMatch é um recurso preciosíssimo. Está disponível nos 16 setores da FIR Brasília, nos 12 setores da FIR Curitiba, nos 15 setores da FIR Amazônica, nos 15 setores da FIR Recife e está disponível nas 4 FIR Brasil. Se o piloto tivesse utilizado o recurso do VooMatch em voo, poderia ter obtido informação SIGMET do setor 9 e 10 da FIR Curitiba, em que voava. Bastava sintonizar a frequência 132.45 e teria acesso a inúmeras informações. Análises da caixa preta mostram uma tripulação presa ao Startle Effect, que voaram descontroladamente até o chão sem ao menos entender o que estava acontecendo. A frase "o que está acontecendo? O que está acontecendo?" é constante nas gravações até a catástrofe final. Planejamento meteorológico deficiente, condições meteorológicas extremas, como formação de gelo e má aplicação de procedimentos operacionais, contribuíram para a fatalidade e continuarão contribuindo sempre que esta combinação existir, sobretudo para voos em aeronaves deste tipo. Aeronaves turbohélice como King Air
Voam em níveis em que a formação de gelo é mais comum pela faixa de temperatura a que ficam expostas, que em combinação à umidade visível potencialmente ocasiona a formação de gelo. Existem 4 fatores contribuintes e necessários para a formação de gelo nas aeronaves durante o voo. São eles: água em estado líquido, temperatura, tamanho das gotas d'água em suspensão e tamanho e velocidade de impacto contra as gotas. Alguns destes elementos são contribuintes, enquanto outros, como presença líquida de água e temperatura, são condicionantes. Sem a presença destes dois, a formação e aderência de gelo é improvável. A água em estado líquido associada às baixas temperaturas formará gelo aderente ao entrar em contato com a superfície da aeronave, enquanto a água em estado sólido, ou seja, gelo formado já em suspensão na atmosfera, não tem característica aderente. Ainda que de forma distinta, ambas situações podem ser danosas aos voos. O gelo aderente proveniente da água em estado líquido modifica a estrutura aerodinâmica, ocasiona perda de velocidade, por consequência, stall de baixa velocidade com perda de controlabilidade. O gelo já em suspensão na atmosfera, cuja formação não depende do contato da água com a superfície da aeronave, tem potencial de danificar estruturas como windshield, pitot, fuselagem, radome e, consequentemente, podem evoluir para problemas complexos como unreliable airspeed, flameout e etc. Embora o tamanho e a velocidade das superfícies da aeronave exerçam influência na formação de gelo, voar em velocidades menores não é indicado como forma de reduzir a possibilidade de gelo. Além de expor toda a aeronave a temperaturas mais baixas pelo menor impacto de um rumrise positivo, a espessura das superfícies aerodinâmicas são influenciadores na formação de gelo. Quanto mais espessa a superfície de impacto, menor a probabilidade de formação de gelo. Velocidades reduzidas implicam também em maior ângulo de ataque e, consequentemente, maior exposição da área alar da aeronave aos efeitos da formação. Mas por que o gelo é tão penoso para o voo? É simples. Pequenas quantidades de gelo se acumulando no bordo de ataque das asas podem reduzir o coeficiente máximo de sustentação em até 30%. É um número bem expressivo. O coeficiente de arrasto aumenta exponencialmente, trazendo consigo problemas simples como o aumento de consumo a situações mais complexas, como os na natureza de controlabilidade e efetividade da hélice ou motores. Apesar de todos os fatores que pesam contra a operação em icing condition, devemos lembrar que a operação é possível e algo normal no dia a dia dos aviadores, desde que conduzida dentro dos certos limites operacionais. Aeronaves como o King Air possuem sistemas de icing e em algumas superfícies importantes como hélice e bocal de admissão do motor possuem anti-icing, que devem ser ligados seguindo critérios estabelecidos pelo fabricante, sempre que operando em icing condition. Na maioria das vezes, o sistema é um recurso suficiente para sustentar o voo, principalmente quando o tempo de permanência a estas condições é pequeno, e caso seja insuficiente, a única alternativa é a mudança de nível. De fato, se quiser evitar o gelo a qualquer custo, basta voar em níveis em que a temperatura está fora dos valores condicionantes que citamos anteriormente. Mas isso nem sempre é uma alternativa viável e o preço de tal façanha é sempre o maior consumo de combustível. Diante de todas estas informações e ciente dos fatos como ocorreram, podemos dizer, livres de julgamento, que era um acidente perfeitamente evitável. Estavam conscientes do problema?
Se estavam conscientes do problema, estariam eles conscientes da solução? Ou simplesmente estavam inconscientes do problema e também da solução? O nível de consciência da tripulação deste acidente, especificamente a esta altura, já não importa. Estes questionamentos servem, na verdade, para que nós, aviadores, possamos entender qual o nosso nível de consciência acerca dos problemas como este de meteorologia, e estarmos sempre prontos a prevenir tais problemas e, em casos extremos, remediar com as corretas soluções. Portanto, conscientize-se, e a melhor forma de se conscientizar é através do preparo e da reflexão sobre como todos os recursos adquiridos mediante preparo podem ser melhor aplicados na prática. Se acha que o potencial catastrófico mora nos aspectos meteorológicos mais extremos, como formação de gelo, se engana. Acidentes como estes, por vezes, ocorrem em cenários muito mais simples, sem grandes elementos a jogar contra a continuidade do voo, em que uma simples análise meteorológica bem feita lhe fornece elementos para uma tomada de decisão mais segura. Foi o caso do acidente ocorrido em 12 de janeiro de 2019. O voo entre Aquiraz, no Ceará, e Touros, cidade situada no Rio Grande do Norte, iniciou-se em uma manhã tranquila e, transcorridos 10 minutos de sua decolagem, caiu a 18 milhas náuticas do aeroporto de Fortaleza, com baixa de todos os ocupantes. As condições meteorológicas no aeroporto Catuleve eram satisfatórias para o voo VFR, e o METAR de Fortaleza também indicava ótimas condições. O comandante e a aeronave não eram habilitados para a operação IFR. Dados e imagens de satélite revelaram a presença de alguns núcleos meteorológicos ao longo da rota e precipitações isoladas. Se todos os documentos estavam em dia e o METAR indicava a operação VFR para o momento entre os aeródromos envolvidos, o que poderia ter ocorrido? Relatórios conclusivos da investigação afirmam que a continuidade do voo em rota sob condições meteorológicas desfavoráveis para o voo visual, sem estar habilitado para voar IFR e em aeronave não certificada para tal, demonstrou que o piloto avaliou de forma inadequada os riscos inerentes a este tipo de operação. Em outras palavras, falhou em executar uma boa análise de planejamento. Para estas circunstâncias, não basta olhar METAR. METAR são observações e informações reduzidas às proximidades do aeródromo e cobrem somente algumas milhas e correspondem somente à menor parte do planejamento. Embora 50% das fatalidades ocorram nas proximidades do aeródromo, nas fases de aproximação, estas fases representam somente 4% do tempo total de um voo. Decolagens e subidas representam 26%, enquanto outros 70%, maior parte do tempo total, representa a fase de cruzeiro, aonde de fato o acidente em questão ocorreu. O comandante havia solicitado sobrevoo a 3.000 pés, e os dados do radar da área de Fortaleza indicavam que o voo estava sendo conduzido a 2.000 pés, em meio a nuvens com a base das camadas estimadas a 2.300 pés. Para investigadores, parecia uma clara tentativa de manter-se fora das nuvens, que sem sucesso culminou em possível desorientação espacial. Com base nos dados de voo apresentados, percebemos que as regras para a condução dos voos VFR em rota estavam sendo totalmente contrariadas, em uma tentativa de remediar uma situação que poderia ser prevenida mediante análise de mensagens como SIGMET, imagens de satélite e até pelo acesso do VOMET. Além dos valores de 1.500 pés
e 5.000 metros de visibilidade, é preciso respeitar os valores de separação previstos para formações ao longo da rota, constantes em legislação. Para tal, só é possível saber mediante a análise de diversos produtos meteorológicos. Um dos pontos chaves para esta tragédia, sem dúvida, foi o fato do comandante e da aeronave também não serem certificadas para voo IFR, pois caso fossem, bastava a mudança de regras e a aplicação dos procedimentos operacionais para este tipo de voo, e a situação provavelmente estaria sob controle. Dois acidentes, em contextos distintos, mas envoltos por fatores meteorológicos. Como dissemos, o intuito em analisá-los não é proferir nenhum tipo de julgamento, pois como aviadores, sabemos que fazê-lo sentado em uma poltrona em frente a um computador é fácil. Mas diante dos fatos apurados pelo CENIPA e apresentados no dossiê investigativo, mais uma vez constatamos: acidente perfeitamente evitável. Meteorologia e voo coexistem e sempre coexistirão. Cabe a nós a correta utilização dos recursos disponíveis e saber que, para o ambiente de voo, embora seja possível voar de forma segura, existem regras e limitações a serem respeitadas. As informações evoluem, tecnologias avançam, novas técnicas e diretrizes operacionais surgem no sentido de promover a cada dia uma aviação mais segura. Porém, acidentes como estes continuam a ocorrer. O problema parece ser muito mais profundo e podem transcender a causas e fatores aparentes. Quando vemos os fatores apontados pelas investigações, vemos uma sequência de erros, às vezes básicos, e que vem se repetindo de acidente para outro em vasta escala. E é papel das instituições analisá-los, aprender a criar consciência para diminuí-los e, quiçá, erradicá-los. Diante disto, é inevitável questionar: a forma como aprendemos e ensinamos é verdadeiramente eficaz e a melhor via para desenvolver habilidades suficientes para promover segurança em âmbito operacional? Com o volume de informações existentes, não estamos falhando em separar o importante do irrelevante e sequenciar o conhecimento para o exercício das atividades em nosso dia a dia? Na era das simulações e das realidades virtuais aumentadas, devemos fazer mais e podemos fazer melhor. Um bom começo é falar mais em prática, é trabalhar mais e mais os elementos teóricos com um olhar mais prático de como as coisas realmente ocorrem no dia a dia, pois sabemos que quando se trata de aviação, nem sempre a vida imita a arte. Reflexão sempre. Reflexão como foco central na dor que assola grande parte dos profissionais. Dúvida, falta de conhecimento e conscientização, para que um dia acidentes sejam cada vez mais raros e apenas parte de um passado distante.